Muito boa tarde, boa noite, depende de onde você está. O nosso tema de hoje, bem-vindo e não bem-vinda, o nosso tema de hoje é a maternidade e a ansiedade. A ideia é a gente fazer esses bate-papos, porque afinal de contas todo mundo tem uma história para contar. Então, vem comigo, conta com a gente. E hoje a nossa convidada acabou de entrar aqui, é a Joquebede Barbosa. Ela tem uma história longa, né? Ela vai se apresentar melhor, mas ela de formação inicialmente é professora de educação física, mas na verdade hoje ela atua não só no ministério, porque ela é formada e também hoje conselheira e já chefe de programa na Jocum, mas também ela é terapeuta e é ela quem vai falar um pouquinho mais pra gente sobre a ansiedade. Então vamos lá, vamos tentar colocar aqui a Joquebede, vamos lá. Consegue ver o convite que eu mandei? Funcionou? Vamos ver. Vamos lá. Convida. Muito bem, muito bem. Olá! Boa noite. Quer dizer, boa tarde para você, né? Boa tarde para mim, para quem está me acompanhando aqui, e boa noite para vocês, né? Muito obrigada, é verdade. Boa noite. Aqui, apesar de estar claro assim, e essa luz é a luz da janela ainda, já são 7 horas. E aqui em Portugal, nessa época do ano, realmente é bastante claro ainda, né? Então, isso ajuda até na ansiedade, porque afinal de contas o sol ajuda a gente a acalmar, não é mesmo? Verdade, verdade. Joquebede, obrigada por aceitar o convite. Eu queria, em primeiro lugar, então, que você se apresentasse, na verdade, até porque eu falei um pouquinho de você, mas acho que é mais importante que você dê detalhes daquilo que você, qual é o seu principal processo hoje, o seu principal projeto e o seu chamado. Porque eu percebo que todo mundo tem uma história para contar e eu queria ouvir um pouquinho da sua. Então, conta pra gente quem é a Joquebede. Alô? Ih, travou aqui pra mim. Vamos ver, será que ela caiu? Ué, que estranho. Ok, voltou. Glória a Deus. Pronto, voltou. Vamos lá. Então vamos lá. A hora que eu parei, eu vou repetir, porque eu não sei em que ponto que você pegou. Mas eu Eu vou queria. seguir. Ah, tá bom, vai lá. Então me diga quem é a Joquebede. Então vamos lá. Joquebede é uma filha amada de Deus, né? Amém. E hoje eu atuo dentro da missão já há alguns anos, né? A Jocum. Hoje eu estou como voluntária dentro da instituição. Eu trabalho como líder de uma escola de liderança, e a outra que é a Envia, que é uma escola que é para treinar a igreja, equipar a igreja em relação à evangelização. Né? Sou formada em Entendi. educação física e a minha última formação foi como terapeuta e hoje eu atuo como terapeuta, estou amando o que eu estou fazendo, né? E muito grata a Deus, porque foi ao ouvir a voz de Deus que eu entendi que eu precisava me colocar nesse lugar para ser resposta de cura para muitas pessoas, né? Dentro do que eu já desenvolvia dentro da missão e eu fui percebendo ao longo do tempo que essa área seria uma área onde ele também me usaria de forma para abençoar muitas vidas. Então é isso um pouquinho da Joquebede, sou noiva, tenho 39 anos e é isso. Basicamente é isso. Estou muito grata pelo convite, Camila. Muito obrigada Eu pelo que convite agradeço. com você. Então vem cá, peraí, você é noiva, agora eu preciso fazer um parênteses, porque você levantou esse assunto. Sensacional, parabéns. Já tem data, não? Estamos na organização já das datas aí. Muito bem. Então, eu sou casada, né? Aqui na Europa a gente tem anel de noivado e anel de casamento, né? Então eu tenho os dois. Mas. E aí, vamos começar então falando de ansiedade, porque noiva. Eu já passei por isso, esse negócio de noivado. É uma ansiedade, uma loucura. Depois a gente fala um pouquinho também da maternidade, da ansiedade, porque eu percebo que, e aí querendo até fazer uma introdução, né?
eu percebo que existe, assim, em vários momentos da vida, a gente é convidado a abraçar a maternidade, sim, mas a ansiedade, né, principalmente. Eu percebo que a ansiedade, ela nos ronda, né? E como é que, primeiro, você está se sentindo muito ansiosa como noiva? Essa é a primeira pergunta. A pergunta começou bem. Tem sim, tem todo esse processo, né? Aquela ansiedade de como que vai ser todo o processo, né? Eu acho que toda noiva passa por esse processo de e como que será, né? E são duas pessoas diferentes que decidem caminhar junto, né? E vem muitas questões, e aí pensa assim, e como que vai ser? E como será o casamento? Como vai ser a festa? E as coisas que tem que organizar. Então passa na cabeça, eu não vou fazer festa. Ou vem turbilhão de coisas. São várias fases, que eu acredito que você já passou por esse processo, e vai poder me falar também, mas a gente vive um turbilhão, né? Porque o tempo todo a gente está sendo cercado por muitas informações, né? A gente está sendo ali naquele ciclo. Só que existe uma ansiedade que ela é natural, Tá. que ela vem para dar aquele alerta para a gente, né? De algo que a gente possa estar em perigo, Tá. né? Mas dentro desse processo existe sim, tem os anseios, né? E aí dentro das sessões da terapia a gente vai dissolvendo tudo, vai mandando tudo embora. Boa. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para a pastora Ana, que acabou de entrar, e para a Catarina, duas queridíssimas, que eu conheço pessoalmente, porque eu fui lá em Leiria. Bom, a Ana você conhece, né, a pastora Ana? Pessoalmente, a Maravilha. Catarina ainda não. Quem sabe você vem aqui em algum momento para Olha, Portugal para nos ver e para que conhecer o delícia. pessoal. Vai ser maravilhoso. A gente faz, de repente, uma sessão dessa pessoalmente, por que não? É E uma boa noite delícia. também a Rita. Deixa eu te perguntar, então você falou uma coisa que é muito interessante, né? Porque eu percebo assim, existem momentos na vida em que a gente está muito tranquilo, e às vezes tranquilo até demais, né? E existem momentos em que a gente. Vou inverter. Existem momentos em que a gente, por exemplo, você está dentro do avião e o avião tem uma pane, né? É um exemplo meio drástico, né? Mas assim, existe uma ansiedade ali. A gente percebe que é natural que aquela ansiedade aconteça, né? Por outro lado, às vezes a gente está em casa, parado, sem nada acontecendo, e de repente bate uma ansiedade. Eu não sei se é só comigo. Então eu queria saber aí no chat se mais alguém sofre dessas ansiedades repentinas. Porque eu, por exemplo, de vez em quando me vem essa ansiedade assim do nada. Queria saber se é só comigo. Aliás, quero lembrar também que quem tiver pergunta, vai colocando aí no chat, vai fazendo seus próprios comentários. E eu queria saber se isso é normal, assim, né, se isso é comum. E se existe diferença entre essas duas ansiedades, porque pelo que eu entendi na sua explicação, existe. Sim. Existe sim. Existe aquela ansiedade que ela vem para nos sinalizar quando a gente vai estar em uma situação de perigo, né? Então, você está dentro de um voo, ali já está te sinalizando que você está num lugar de perigo e a ansiedade ela vai realmente ser ativada. Porque o que acontece com a ansiedade? Ela é uma informação dolorosa de mensagens que a gente vê ao longo da nossa vida. Tá. A ansiedade, ela nos protege. Então, o que a natural ela nos protege? Por quê? Você vai estar no processo de. Imagine, se a gente não tivesse ansiedade, a gente ia meter a mão na boca de um leão e ia perder a mão. Então, ele é um sensor que nos alerta, né? Algo drástico assim, mas ele nos alerta em relação a evitar determinados perigos, e isso é muito bom, é natural. Mas existem ansiedades que são aquelas que, por exemplo, você está lá dormindo e você acorda com uma crise forte de ansiedade. E essa não é natural. Essa não é Entendi. saudável. Né? Que talvez que em um momento que você está num momento de tranquilidade na sua casa, de repente você começa seu coração a agitar, acelerar, acelerar. Isso não é algo que é natural. É algo que está proveniente de informações dolorosas em virtude da história. Né? Todo mundo carrega uma história, e dentro dessa história, né, como eu até expliquei lá dentro da palestra sobre ansiedade, as pessoas mais fundamentais em trazer para nós segurança são os nossos pais. Eles que nos transmitem essa informação de segurança. E é desde lá que começa
essas informações sendo passadas e à medida que elas vão sendo trazidas para nós, a gente vai se sentindo seguro. Então, se um pai, se uma criança, a nossa criança interior sente ausência, a gente sente a ausência do pai ou da mãe, o que acontece isso? Essa ansiedade ela vai disparar em alguma fase da sua vida. Entendi. Seja na adolescência, seja com uma situação de estresse, seja na vida adulta, ela vai disparar. Então, às vezes, a pessoa não percebe que são aqueles sinais bem silenciosos, né? Entendi. E vem cá, eu vou comentar um negócio, né? Porque eu ouvi isso muito na infância. Eu acho que eu era uma criança muito ansiosa, porque eu ouvi isso com uma certa frequência do meu pai. Meu pai dizia o seguinte: você se preocupa demais. Ou seja, preocupação, né? Sim. E aí ele separava a palavra em dois. Preocupação, ou seja, você se ocupa em antecedência, né, com coisas que ainda não aconteceram. Sim. E isso não traz benefício nenhum. Ele falou, inclusive, porque ele já falava isso anos atrás, né? Imagina, eu tenho mais de 40, então faz muito tempo que ele fala isso, né? E ele já falava, olha, a grande esmagadora maioria das coisas que a gente se preocupa, né, que ainda estão no futuro, elas nem acontecem. Verdade. Elas nem acontecem. Então, na verdade, você gasta seu tempo à toa. Porque no fundo, você está hoje gastando um tempo com uma coisa que não aconteceu e que muito provavelmente não vai acontecer. Né? E aí está me dizendo que muitas dessas, ou parte dessas coisas, né? Não sei se é parte ou se é tudo, queria entender um pouquinho melhor, que isso vem dessas experiências dolorosas que a gente revive naquele momento por alguma situação. É sempre assim? Tem alguma outra situação em que isso pode acontecer que não tem a ver com experiências do passado? Como é que a gente identifica isso? Então, essa raiz, ela realmente começa lá, né? Tá. E ela vai processar, a gente vai processando. Por quê? Quando a criança nasce, quem é o ambiente de segurança? Os nossos pais. Normalmente os pais, Pai, irmão, né? É Aquela o pessoa natural, que tá ali, é o natural para ser, Sim. né? A não ser quando tem as controvérsias. Mas, por exemplo, eu tive uma experiência de atender uma jovem, que eu atendo, na verdade. Ela conseguiu lembrar do que ouviu os pais falando quando ela estava na barriga, no ventre da mãe. Caramba! Então, foi um quadro bem diferente e bem forte, porque Imagino. ela conseguiu perceber que ela foi rejeitada naquele momento. Entendi. Foi o processo, foi porque não foi uma gravidez planejada, não foi algo que foi pensado, mas que houve um choque para a mãe e para o pai no momento que recebeu aquela notícia. O ventre. Entendi. Está no ventre, ela está totalmente ligada. Então, quem são as pessoas responsáveis de nos passar confiança, segurança? São os nossos pais. São os nossos Né? pais, sim. É o nosso familiar. Então, quando essa criança ela não tem o olhar do pai, por exemplo, é um pai que trabalha fora, e aí na ausência desse pai, a mãe tem aquele pânico de tranca as portas, aquela agonia, com medo de ser roubada. Aquela criança ela já está sendo ali injetada dentro desse processo de ansiedade que vai desencadear em algum momento da vida dela. Por quê? Porque ela já está aprendendo o processo do medo. Entendi. Então, começa a ser enxertado de uma forma tão sutil e é tão simples que não precisa nem ser muitas fases. Às vezes é um momento, uma fase que a pessoa passa, aquilo ali vai sendo guardado no seu inconsciente e como o nosso inconsciente ele é atemporal, ele não é nem passado nem futuro. Ele é atemporal. Dentro desse processo, o que vai acontecer? A gente vai começar a sentir. Mas a ansiedade todo mundo vai sentir de alguma forma em qualquer fase da sua vida. Tá? Em qualquer momento da sua vida ela vai sentir porque é natural o processo, que é como a gente já citou aqui. Mas no sentido patológico de sempre ter aquela ansiedade, que é essa preocupação excessiva demais, vai sair em qualquer momento. Então, por exemplo, hoje a gente está tendo um quadro de crianças tendo ansiedade. Por quê? Tem muita história ali dentro. Às vezes a criança presenciou os pais, ouviu os pais tendo relação sexual,
que é uma cena de abuso. Às vezes aquela criança, ela ouviu ou descobriu que o pai traiu a mãe ou a mãe traiu o pai. Então, existem várias informações que são informações dolorosas que elas vão sendo passadas para essa criança e ela só está ali absorvendo. O que, que o inconsciente faz? O nosso inconsciente ele vai armazenando tudo. E aí, quando na sua vida adulta ou na adolescência, quando esse momento aparece, o seu inconsciente, surge um gatilho emocional, o seu inconsciente vai buscar lá qual é o que se assemelha ao que você está vivendo hoje. Posso te Quando perguntar? essa informação é similar, aí começa aqueles picos de ansiedade que em cada pessoa é diferente. Né? Me dá um exemplo de gatilho. Legal, me dá um exemplo de gatilho. Porque assim, talvez a gente já está com algumas pessoas aqui na live e talvez fique mais fácil para identificar o gatilho se a gente tiver um exemplo, né? Sim. Como é que funciona? Dá um exemplo de gatilho. Por exemplo, uma situação semelhante ao que você possa ter vivenciado. Então, por exemplo, uma pessoa que ela foi traída lá atrás, tá? É uma situação traumática. Então, ela foi traída, automaticamente esse trauma sendo estabelecido, quando ela começa a se relacionar com outra pessoa e que ela percebe alguma situação semelhante, ali começa a ser ativado aquele gatilho e ela começa a ter crises em virtude disso. Quer dizer, Por exemplo, também, um outro exemplo rapidinho, uma criança, ela vê a cena dos pais brigando o tempo inteiro. Ela presencia aquilo está enxergando muita ansiedade dentro dela. Ela está ali vivenciando, vendo os pais em conflito o tempo inteiro. Quando chega no relacionamento dela, o que o inconsciente dela começa a trazer? Na primeira briga que ela tem com o esposo ou vice-versa, esse gatilho é acionado. Isso não é só de situações. Pode ser de um cheiro, pode ser de algo que você come pelo paladar, pode ser do que você vê, pode ser do que você ouve. Vai depender do tipo de trauma que você vivenciou lá atrás ou também na vida adulta, que não é só lá atrás. Tem coisas que a gente vive na vida adulta e quando vai viver mais na frente novamente, o gatilho é ali despertado também. Então, por exemplo, você está me dizendo assim, uma criança que vê os pais brigando ou gritando em casa o tempo todo, quando elas vão, por exemplo, para uma situação que não é relacionada, mas, por exemplo, vai para um estádio de futebol para assistir uma competição ou um basquete, sei lá, qualquer coisa assim, e ela vê a torcida gritando, aquilo para ela não necessariamente estimula, mas faz mal, porque ela traz não sei se dá para chamar de trauma, mas essa experiência ruim. E com isso, ela veste... É isso que você está falando? Quer dizer, o gatilho Isso, é essa... Isso. O gatilho vai vir semelhante a algo que ela vivenciou, tá? Entendi. Então, tipo assim, pode ser qualquer coisa. Ou ela, de repente, presencia um casal brigando, discutindo. Não pode ser nem com ela ouviu alguém, automaticamente o inconsciente dela já começa a sinalizar que ela está em perigo. Olha, está acontecendo agora. Entendi. Pra gente lembra, a gente não consegue identificar qual é o momento. Por quê? Porque a gente não lembra. Tudo que a gente viveu, no natural, a gente já percebe. Foi passado. Passou, isso não me afeta mais. Passou, não interfere mais. Só que interfere. Toda a nossa história vai interferir em algo, tá? Do mesmo jeito que o nosso inconsciente, ele reserva e guarda o que é ruim, ele também guarda o que é bom. Então, por exemplo, dentro das sessões aqui, chega um determinado momento que quando a gente começa a limpar o inconsciente desse cliente, ele começa a lembrar de memórias boas que ele nem conseguia ter. Entende? Ele não conseguia lembrar. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu vi uma estatística uma vez, não era exatamente relacionada a trauma, mas eu acho que tem relação direta, porque a pesquisa era a seguinte... de marketing, no caso, né? Mas tem a ver com isso. Ela diz assim, você tem um cliente e esse cliente, ele fala para uma pessoa ou duas pessoas quando tem uma experiência muito boa, né? Agora, quando ela tem uma experiência ruim, ela automaticamente, não precisa nem ser tão ruim, ela conta automaticamente para pelo menos 10 pessoas. E ela tende a lembrar com muito mais facilidade nas coisas
ruins, das experiências ruins que ela teve, do que das experiências boas que ela teve. Não só com as marcas, né? Eu tô falando desse estudo, que era o estudo de marketing, mas eu percebo que se a gente não tomar cuidado, a gente tem muito mais facilidade de olhar para o que é ruim ou desagradável e de lembrar muito mais de coisas ruins do que desagradáveis. Como é que é isso? E o que isso tem a ver com a ansiedade, no fim das contas? Como é que a gente trabalha isso a nosso favor para diminuir a ansiedade? Sim, porque o que acontece? O nosso inconsciente, ele é um empilhamento de informações. Então, Tá, imagine uma gaveta cheia de arquivo. tá, É o nosso inconsciente. As informações estão todas empilhadinhas aqui, tá, certo? O que entendi. as informações ruins, elas estão em cima. As boas estão lá embaixo. À medida que no processo a gente vai limpando essas informações, as boas começam a vir em evidência. Então, por exemplo, uma pessoa que está vivenciando um momento que ela só consegue falar das coisas ruins, compartilhar as coisas ruins, ela está exatamente externando o que está ali dentro dela, desse processo nela. Né? Então, acaba muitas vezes indo para o lado negativo das coisas. Né? Tem uma forma linda de viver, mais leve, mais tranquila, né? Mas em virtude dessa ansiedade que está tão alta por conta desse empilhamento aqui, dessas informações que estão tão fresquinhas aqui para o teu inconsciente, para você não, para o teu inconsciente. Algumas coisas sim para você. Por quê? Porque roda e vira você vai ter relapsos de Tá, lembranças ou entendi. vai estar com algo e isso já gera, e ali você acha, poxa, eu estava dormindo. Só para você ter uma noção, eu estava em uma viagem missionária e uma adolescente, ela estava dormindo dentro da van e ela simplesmente acordou com a crise de ansiedade. Então ela começou a puxar o ar e na cabeça dela ela ia morrer ali dentro daquela van. Eu precisei. Algumas pessoas sabiam que era terapeuta e me sinalizou. Eu não vi porque eu estava na frente, né? E ela estava bem lá no fundo da van. E Deixa eu aí fazer alguém. uma tradução aqui, pausa. Van, gente, para quem é de Portugal, é a carrinha, tá? Pode continuar. Só pra gente. Ainda bem que você se sinalizou. Não, porque às vezes tem umas coisas que são nomes diferentes, pra gente é super comum, né? Van, trem, umas coisas, mas aqui não. Então eu vou, qualquer coisa eu traduzo. Pronto, obrigada aí por esse auxílio. Eu tô aqui indo, né? E nem. Mas vai, força. E aí então ela estava dentro desse Desse processo. transporte, né? Isso, eu solicitei para o motorista parar o carro, que agora eu precisava estabilizar ela, porque senão ali não ia demorar a levar um tempo e ela ia sofrer muito. Quando eu tirei ela da van, eu fiz um processo com ela para poder ela sair da crise de pânico, da crise de ansiedade. Quando passou, eu solicitei que ela fosse ao meu lado na van, e a partir daquele momento eu ia começar a tranquilizar ela para a gente chegar na nossa cidade. O que acontece na cabeça dessa menina? Ela achou que ela estava dormindo. Ela disse, tia, tia, eu estava dormindo. E como que eu tive isso? E eu tenho isso na minha casa e está sendo várias vezes isso. Minha mãe não acredita, né? Ela usou o termo assim, bem interessante. E eu falei para ela, é uma crise de ansiedade. E ela disse, qual foi a sensação que você teve? Ela disse, eu achei que eu ia morrer aqui hoje. Imagine, você está em movimento, dormindo, de repente, foi muito, muito rápido, É. sabe? E isso acontece, não é só com quem está numa van tirando um cochilo, mas às vezes na sua casa você está lá deitado e você acorda com aquela crise forte que você nem tem noção por conta disso, que é a ansiedade está ali. Então, dentro do processo, é trabalhar mesmo, né? Partir para cuidar de sua saúde, ter uma vida mais saudável, fazer terapia para te ajudar nesse processo de será, porque o que foi traumático, o que foi informação que está lá do seu dentro do seu inconsciente, ela precisa ser tirada, limpada, para que você possa ficar mais tranquilo e lidar com a ansiedade que é mais natural, né? E no dia a dia vem. Agora vem cá. Eu vou fazer uma pergunta meio. Vai soar um pouco capciosa, mas não é, tá? Não é por mal, é porque eu quero entender mesmo. Por exemplo, eu vejo que as mães. E eu sou mãe, né? Então eu posso falar.
Eu vejo que as mães, elas tendem a ter muita ansiedade por conta de muitas coisas que a gente aprendeu e nem percebe que aprendeu, a gente acaba, por causa desses gatilhos, aplicando também nas crianças. Isso não necessariamente é bom, né? Aliás, a Gelisa entrou aqui na live. Aliás, vou dar boa noite para quem já entrou aqui. Obrigada. Se quiser, tiver dúvida, quiser fazer algum comentário, manda aí as perguntas para mim ou para a Joquebed, a gente vai falando. Mas eu ia falar da Gelisa porque ela entrou e ela me ensinou uma coisa muito interessante, né? Aliás, eu tenho quase certeza que é de uma autora chamada Simone Milazas. E ela faz a seguinte pergunta: quando você se dá conta de uma crença, a pergunta a ser feita é: de quem é isto? De quem é essa bagagem? Porque às vezes a gente toma decisões baseadas em coisas que, na verdade, nem são experiências nossas. Às vezes são experiências dos nossos pais. E era aí que eu queria chegar até na maternidade, na ansiedade, porque eu percebo, exemplo bobo, eu não vivi isso, mas eu já ouvi várias pessoas dizendo que ouviram isso, que olham para o dinheiro e têm dificuldade, por exemplo, de aceitar um salário maior, ou de aceitar uma oportunidade que vai fazer mais dinheiro, porque para elas dinheiro é sujo. Mas, na verdade, elas mesmas nunca pensaram isso. Mas alguém lá atrás, porque tinha isso, porque ouviu isso, porque foi criado assim, porque foi, né, porque seguiu nesse processo. Então, ela ganhou como herança essa informação que gera uma ansiedade, né? Porque, quer Sim. dizer, quando você começa a ganhar dinheiro, você se auto-sabota. Porque imagina, dinheiro é sujo, só gente safada ganha, né, faz dinheiro. Então, como que eu vou fazer dinheiro se eu não quero ser safado? E aí vira um conflito, gera uma ansiedade, a pessoa trava, se bloqueia e se auto-sabota, né? Você acha que mãe faz muito isso? Como é que é esse processo? Como é que você apoia as mães que você atende nesse sentido delas trabalharem aquilo que de identificar aquilo que elas receberam e de não passar para frente, ou de passarem pelo menos o aprendizado. Como é que é isso assim? Fala um pouco mais desse aspecto da maternidade. Maravilhosa essa observação que você trouxe, Camila, porque é algo muito comum que acontece dentro do consultório. Eu Tá. atendo muitas mães e muitas gravidinhas também, e inclusive, só para você ter noção, uma média de 15 a 25% das mães de primeira viagem, elas sofrem com crise de ansiedade, né? E todo esse processo vem dessas mensagens que a gente recebe de nossos Tá. pais, né? Tudo que a gente vivenciou dentro da nossa história. Por isso que, por exemplo, tem mães que me procuram e dizem assim: ah, meu filho com 10 anos está tendo crise de ansiedade. Eu falo: vamos começar a terapia por você. Por quê? Porque os pais, eles são responsáveis em transmitir todo tipo de mensagem, de informação. Seja ela de escassez, seja ela de medo, qualquer mensagem, tanto elas boas quanto ruins. Então, o que acontece? Quando você vê uma pessoa com dificuldade em relação a dinheiro, né? Por quê? Porque ela ouviu de alguém isso. Dinheiro é sujo, né? Ah, quem ganha muito dinheiro não presta. É Então, safada, não sei o quê, enganou, né? é ladrão, né? Então, aí o que vai sendo instalado ali no cérebro da pessoa? Que ela não pode ter dinheiro, porque só ladrão e gente safada que tem dinheiro, enganador, né? Alguns chegam até para me falar: ah, meu pai dizia que quem tem muito dinheiro é Enganador. enganador, tá roubando os outros. Olha a mentalidade, olha a crença, a falsa crença sobre dinheiro. Né? Então, dentro desse processo, que não só é sobre isso, mas é de informações, e uma das coisas que eu acho muito incrível aqui dentro dos atendimentos é que tem muitas mães identificando, está sendo muito comum, muitas mães identificando que o que os pais trouxeram de informação para a vida delas, elas estão repetindo com os filhos. Então, a gente está tendo esse encontro dentro de cada sessão, e aí aquela mãe ela consegue perceber: meu Deus, eu estou repetindo a mesma coisa que a minha mãe fez comigo com o meu filho, eu estou repetindo a mesma coisa que o meu pai fez comigo com minha filha. E essas informações vão sendo passadas
Por isso que vai perpetuando de geração em geração. Às Eu quero vezes fazer uma percebe, pausa. Desculpa, eu vou te interromper porque eu li um comentário aqui, você já continua. tá? Luciana, eu queria que você me chamasse. Eu lamento muito pela sua história e eu queria que você me chamasse depois no privado. Tem alguém que eu acho que pode te ajudar e eu acho que pode até ajudar mais do que. Claro, o Joquebed pode te ajudar nessa questão terapêutica, mas acho que tem alguém que pode te ajudar até mais nesse sentido para lidar com esse seu sofrimento. Então eu queria que você depois me mandasse uma mensagem no direct. Desculpa, pode continuar. É porque o comentário dela aqui é muito importante, não Sim, dá não, para passar. tudo bem, sem problema. E precisa ser bem acolhida, né? Bem É, acolhida, porque é algo que infelizmente hoje está sendo muito comum, né? Que não era para ser. é. E a gente precisa realmente cuidar dessa situação. Tem alguém que falou Mas aqui assim, ó, percebo isso, repito o que minha mãe faz. Quem nunca, né? porque você começa a perceber, uma das coisas que, se você que é mãe ou é pai, que eu vi que teve alguns homens que entraram nessa live, é, perceba o seu comportamento com os seus filhos. Você vai perceber que você está repetindo. E, gente, pasme, tem, dentro das sessões aqui, tem pai e tem mãe que não identificava antes que cometia isso. Então, era um campo É. cego para esse pai, para essa mãe. Né? Eu atendi um pai aqui que ele chegou e falou bem assim: Meu Deus, agora está claro para mim. Eu estou fazendo a mesma coisa que os meus pais fizeram. Meu pai fez, eu estou repetindo com meu filho. E é muito comum isso, porque a gente vai sendo treinados na nossa É, criação. Nós somos treinados desde criança com aquela crença, com aquela mentalidade de que dinheiro é ruim, com a mentalidade do que é amor, entende? E a gente vai passando isso de como se relacionar com o outro, isso tudo a gente vai absorvendo dos nossos pais. E é uma informaçãozinha tão dissolvidazinha que a gente não percebe. Quando a gente chega adulto, a gente repete. Então, assim, eu atendo muitas mães que têm vivenciado dentro desse processo, né, muitas dores, por quê? Por conta de conflitos. E hoje eu tenho mães que têm conflito com a filha e que quando para pensar, que quando eu levo para reflexão a respeito e buscar identificar, algumas param e pensam, caramba, faz é a sentido. Eu mesma coisa com a minha mãe, né? Eu tive isso com a minha estou mãe, tô fazendo isso com a minha projetando, exatamente, eu estou filha. projetando. O que é mais bacana disso tudo? Porque quando essa informação ela é descortinada, Camila, ela saiu do campo do inconsciente, agora ela se torna consciente. Essa pessoa agora ela decide o que ela vai fazer com isso. Então ela decide não repetir mais os mesmos procedimentos. Então, Os peraí que eu vou mesmos... fazer só vou fazer um resumo aqui até agora. Você me corrige se eu entendi direito. Primeira coisa, a Bíblia fala que ensina a criança no caminho que ela deve andar e mesmo velha ela não se esquece dele. Isso vale para qualquer coisa que você ensine para criança, né? Boa ou ruim. É muito verdadeiro aquilo, né? Eu ouvi uma vez um pastor até que eu conheci contando sobre a Whitney Houston. Whitney Houston foi uma cantora muito famosa nos Estados Unidos, cantava I will always love you. Enfim, morreu de uma maneira muito triste e tal, mas ela cresceu. Ela tinha uma mãe que era cristã e tal, mas ela acabou, por algumas condições, essa mãe sendo cantora de bar, e ela passava as noites cantando, bebendo naquele ambiente e tal, não sei o quê. E aí foi isso que a Whitney viveu. Então ela, né, ensina, porque ela levava a Whitney com ela para os bares, para a noite quando ela era, né, cantora e a Whitney era pequena, então ensina o caminho que a criança deve andar e mesmo velha não se desviará dele. Mas eu também acredito, e a Bíblia fala também sobre isso, que conhecereis a verdade vos libertará. E aí, quando você fala sobre isso é o inconsciente, mas quando ele ganha luz e, portanto, nada que está oculto deixa de ser revelado, quando a gente permite que o Espírito Santo trabalhe, ele se torna verdade e aí você consegue, então, mudar esse comportamento, é isso? Como é que é isso? Consegue, porque à medida do processo que você vai tratando esse inconsciente, que você vai limpando essas informações, tem coisas que acontecem naturalmente.
Eu recebo diariamente relatos dos clientes aqui. Né? Alguém chega na sessão ou manda no meu WhatsApp falando, olha, eu tinha medo disso, agora não tenho mais. Olha, porque a gente já tratou dentro Boa. da sessão. Então a pessoa chega tipo, tem um relato lindo de uma mãe maravilhosa que ela me trouxe. Ela disse assim, olha, depois que eu comecei a fazer a terapia, que ela entendeu. Quando ela entendeu, ela caiu em choro, que ela entendeu que ela estava repetindo com o filho o que a mãe dela estava fazendo, o que a mãe fez com ela, ela estava fazendo no filho. Isso estava interferindo no relacionamento dela com o filho. Claro. Então estava passando, por exemplo, sair com o filho estava se tornando pesado, fadonho, porque ela olhava o comportamento daquela criança e aquela criança só estava reagindo que ela estava recebendo daquela mãe. Sim. O que aconteceu? Quando a gente começou a trabalhar isso, que começou a limpar o consciente dela, que ela começou a ter clareza, que se tornou consciente para ela, foi uma virada de chave muito grande. Então, ela falou assim para mim, olha, hoje eu consegui sair com meu filho, foi leve, foi prazeroso e eu amei estar com ele. Por quê? A ansiedade, ela vai roubar momentos de alegria, por exemplo, de um momento que uma criança está brincando e está fazendo algo bobo. E às vezes a mãe está tão irritada, tão cheia de irritação, tão indignada com as coisas, tão preocupada com tantas coisas de forma excessiva, ela não consegue perceber a beleza e a leveza de levar aquela vida de uma forma mais tranquila. E ela vai passando isso para aquela criança. Então, quando isso tornou consciente para ela, isso acabou. Ela cortou isso. Ela começou a... Então, as saídas, por exemplo, ela me relatou que os passeios em família, que eu orientei eles terem tempo em família, ela, o esposo e essa criança, porque é uma criança apenas de 3 anos, para que essa criança pudesse ir sendo criada num ambiente onde ela pudesse entender que aquela ansiedade que era da mãe não ia passar para ela. Por quê? Porque tinha um comportamento, de certa forma, agressivo, tinha um comportamento que causava essa situação. Então, você percebe que a grande problemática disso tudo somos nós que vamos passando para os filhos. Então, quando uma moça ela é solteira, o que eu oriento? Faça terapia. Procure um terapeuta para cuidar de você, um psicólogo, para tratar você, tratar as suas dores, tratar as suas ansiedades, para que você entre no casamento sem carregar as coisas que você absorveu da vida, tanto da história dos seus pais quanto da que você construiu, porque quando você chega na sua fase adulta, os traumas são seus, de coisas que você foi construindo pelas suas escolhas. Vou comentar aqui. Vai, termina que eu vou comentar uma coisa aqui. Vai lá. E aquelas que são mães já, tá? Aquelas que são mães que não faz a terapia, procure fazer a terapia, tá? Se você está queixando do seu filho, se você está reclamando do seu filho, gente, o seu filho, ele está simplesmente, muitas vezes, querendo chamar tua atenção, porque você, mãe, não está dando a atenção que esse filho merecia. Porque seu marido talvez está lá também repelindo a situação, porque talvez você, mulher, não está dando a atenção que o seu marido precisava, porque você está sempre preocupada com o que tem que fazer, com o que tem que prover. E muitas vezes você está tão preocupada em dar tanto para o seu filho não quer o que você tem para dar, ele quer apenas a sua atenção e o seu colo. Então, eu vou dar risada aqui, porque a Diele fez essa pergunta, você estava respondendo justamente a pergunta da Diele, e ela já disse que você já respondeu, inclusive. Eu vou citar uma cantora dos anos 80, 70, 80, brasileira, chamada Elis Regina. Ela tinha uma música que era assim, mas nós somos os mesmos e vivemos como nossos pais. E, gente, deixa eu falar uma coisa, isso aqui é uma piada. Para quem me conhece, sabe que eu odiei por décadas Elis Regina. E o meu ódio da Elis Regina, coitada, que ela não tinha nada a ver com isso, ela morreu, inclusive, no ano que eu nasci, mas eu odiava profundamente. Porque quando os meus pais brigavam, eles punham discos da Elis Regina para tocar. Então, para mim, Elis Regina e Ivan Lins eram duas que... né? Então, Ivan Lins eu nem odiava tanto, só tinha, assim, um certo... com as músicas, né? Mas Elis Regina me dava agonia na alma, assim. E aí eu peguei birra, inclusive da Maria Rita, que é filha dela, né? Que se eu não gostava do original, eu gosto menos da cópia. Então, assim...
E aí eu fui perdoar Elis Regina, não foi Elis Regina, eu fui perdoar, né, essa situação há 2 anos atrás, quando eu fui ao Brasil, que foi quando eu fui, porque minha mãe ia ser operada, no fim, ela acabou falecendo, né, por consequência dessa cirurgia. E, e eu assisti no Netflix do Brasil um seriado sobre a história da Elis Regina. Por que eu tô contando tudo isso? Porque assistindo a história da Elis Regina, eu percebi como ela era parecida com a minha mãe. E era por isso que eu não gostava dela. Porque quando eu era criança, eu tinha muita raiva da minha mãe. Raiva mesmo. Eu falava isso pra ela, ela sabia. A gente teve a oportunidade de se resolver, de se perdoar, de se amar e tal. Mas a gente teve muito problema, né? E aí esse ranço da Elis Regina ficou. Então é engraçado, porque é a primeira vez que eu falo de Elis Regina, assim, né? Cantando Elis Regina. Eu detestava Elis Regina, né? E aí é um pouco dessa coisa da ressignificação, né? No fim, eu percebi que o problema não era Elis Regina. E, na verdade, o problema nem era minha mãe. Porque quando meus pais brigavam, eles não brigavam comigo. Ninguém me maltratava por causa daquilo, né? Coitada, Elis Regina, como eu disse, morreu quando eu nasci. Então, não era culpa dela, né? Mas, assim, aquele gatilho, né, da música me trazia essa angústia de ver os meus pais brigando, de ver aquele clima horroroso em casa e tal. Então, isso ficava, né? Hoje, já não me traz tanta agonia, mas eu lembro. Até hoje eu lembro. Não me gera ansiedade, nada assim, né? Mas eu lembro. E eu percebo que ter consciência realmente disso me fez. Tô falando desse exemplo bobo, né? Mas foram várias coisas, eu também já vi. Eu já me vi repetindo muitas coisas que eu vivi, né, da infância com a minha filha, né? E pior, no meu caso, eu repeti coisas da minha mãe e repeti coisas da minha babá. E repeti porque eu ficava muito com a babá, né? Então eu repeti coisas do meu pai, repeti coisas da minha mãe, mas eu sou muito a minha babá. E meu pai olhava, minha mãe olhava, meu Deus, ela tirou isso na babá. Mas de novo, quando eu cresci, caiu a consciência, né? Caiu a ficha, entrou a consciência na jogada. E aí eu percebi, legal, isso aqui eu aprendi com fulano, com ciclano, é bom. Vamos seguir isso aqui. Não, né? E vem cá, E que... assim, Camila, quando você consegue enxergar isso, ainda é bom. Mas quando você não consegue ver isso? Quando você não percebe, porque tem muitos pais, muitas mães, né, que a gente está tratando aqui de mães, falando sobre a maternidade, tem muitas mães que não percebem isso, só vai perceber na adolescência, quando vê Sim, a atitude do filho, aquela atitude rebelde da criança, e aí fala, mas meu Deus, eu fui uma boa filha, eu fui um bom filho, e ele está repetindo coisas e atitudes que não faz sentido hoje, mas faz sentido para sim, porque a criança ela só está tendo uma reação positiva ao que você entregou. Então, assim, nós pais, mas né, eu não sou ainda, né, você, mas eu falo assim, que o pai e a mãe, eles são responsáveis por todas as informações que eles entregam para o filho, porque é aquilo que eu falo. O seu cérebro está sendo treinado desde a sua infância. Então, você vai absorvendo informações de forma consciente e inconsciente. Aquelas informações estão sendo ali cravadas em você, elas estão sendo absorvidas. Então, às sim, vezes, tem um comportamento silencioso. Por exemplo, você não conheceu a Elis Regina, né? Para você ver como verdade. isso é tão sério e tão interessante. Você não conheceu a cantora, porque no ano que ela nasceu, você morreu. Mas os Não, ao seus pais. contrário, no ano que eu nasci, ela morreu. Então, o ano que você nasceu, ela morreu. Eu Isso. falei o contrário. Ah, Falou. misericórdia, aprendido. O ano que você estava nascendo, ela morreu. Sim, Mas os seus pais tornou ela conhecida para você. verdade. Qual é a lembrança que você tem dessa mulher? Do momento de uma briga. É.
dos seus pais. Então, essa informação fica ali cravada, e aí você começa, você nem percebe por que que você tem raiva do outro. Às vezes você tem raiva do outro e nem entende por quê, porque você está absorvendo informações que outros estão te entregando, que outros estão passando. E ali você vai acolhendo, recebendo, e isso vai lhe formando a sua mentalidade. E aí você vai ter um tipo de mentalidade da qual você está recebendo aí da sua geração. Ou seus pais. Ó, o pessoal tá rindo, ó. Da minha Um casa. pouco a seriedade também é bom, né? Começou a cortar um pouquinho isso. Então, é isso, sabe, Camila? Então, é importante todos nós cuidarmos dessas informações, né? O que você está entregando para o teu filho, né? Será que... e aí eu deixo para vocês refletirem aqui, né? Será que eu, como mãe, estou repetindo o que o meu pai e minha mãe fez comigo, ou o que minha babá fez comigo, ou o que minha avó fez comigo? Por quê? No caso da Camila, ela convivia muito tempo com a babá, então ela estava as coisas dela, né? Então tinha ali uma mistura entre a mãe e a babá. Então você pode ser qualquer pessoa, às vezes um tio, não sei por quem você foi criado. E pode parar e observar, você pode estar repetindo com seus filhos o mesmo condicionamento. E por isso que tem muita gente que acaba repetindo a história. Tem filhos que repetem a história da mãe, tem Sim. filhos que repetem a história. Você já viu isso? É tão Já. interessante que você vê que a filha vai o mesmo processo. A mãe se separou, a filha vai pelo mesmo processo. Tem filho antes de casar, engravida antes, na mesma faixa etária. É incrível isso. Tem muitas mulheres que passam por isso, muita gente passa por isso. Né? Porque ali, dentro do nosso vínculo familiar, o lugar que é para ser de segurança é o lugar onde nós estamos entregando muitas informações. E aí, quando eles adultos, tá aí o Agora, resultado. vem cá, me conta uma coisa, porque assim, tudo isso a gente está falando, mas me dá a impressão de que tá meio perdido, né? Assim, agora já fiz, agora já deu errado, agora já, né? Eu não acredito nisso, tá? Mas eu queria que você falasse sobre isso, porque você mesma falou, para ver se eu entendi direito lá no começo, que a gente tem aquela pilha, né? E aí a pilha vai assim acumulando memórias boas, memórias ruins, experiências boas, experiências ruins, aprendizados e tal. E aí faz sentido você investir em memórias boas para suplantar aquilo de ruim que você ensinou para seu filho? Como é que funciona isso? Uma vez que você Então, toma consciência, né? Porque primeiro você tem que trabalhar em si mesmo, mas e depois? O que você faz, né? Porque é tão natural, Camila, que quando se torna consciente, você toma uma decisão, você não quer repetir mais. Você não quer fazer mais. Então, assim, você não tem como mudar o que já foi feito. Você não tem. E você não precisa carregar a culpa disso, que você precisa se perdoar no processo. Você precisa liberar isso para você. Porque a culpa não vai te ajudar, ela vai te matar, ela vai te sequelar, ela vai te deixar com mais sequelas para você continuar sequelando mais ainda. Mesmo sim, depois entendi. casa. Mas o que você não muda o que passou, mas você consegue sarar o que foi passado para que a partir de você comece a fazer diferente. Então, quando você sara, que você resolve essa emoção ou resolve essa memória ruim que você tinha nesse processo, é tipo assim, ó, tem clientes que passam 3 sessões, 4 sessões e me voltam com um resultado positivo, dizendo, olha, eu não estou entendendo, eu não consigo mais agir daquela forma que eu agia antes. Né? Foi tão engraçado essa mãe me trazendo um relato, porque ela disse assim, eu mudei, eu tô diferente. Eu mudei com meu filho, eu mudei com meu esposo, e tipo assim, algum tempo, recentemente, teve uma mãe também que eu estou atendendo, e ela disse assim, então os problemas que estavam acontecendo era eu que estava causando. Eu disse, então, É, você teve isso mesmo, né? Então, assim, ela, meu Deus, tudo acalmou em casa. Tá tudo mais tranquilo. Você acalmou, você tranquilizou a situação, você sarou as suas dores emocionais. Quando você trata isso, você sara as suas dores emocionais, ai, gente, às vezes parece difícil, mas não é. O que a gente precisa hoje é reconhecer que a gente precisa de ajuda. Porque tem coisas que é muito complicado sozinho tirar.
Tem informações que é muito dolorida ao ponto de tirar, de sair daquela situação, né? Acho que às vezes até de identificar, né? Porque assim, a gente às vezes, ontem estava falando isso numa live, num outro contexto, mas é verdade, né? Pegar aqui essa garrafa, como exemplo, né? Quando eu estou muito perto da garrafa, eu não consigo ver que ela é uma garrafa. Eu estou vendo o rosa, eu estou vendo, né, um deformado aqui, mas muito perto eu não enxergo que ela é uma garrafa. E às vezes a pessoa que está um pouco mais de fora tem uma visão um pouco mais clara, né? E aí acho que a terapia é essencial nesse caso, porque ela traz essa visão de fora, não é? Sim, ela traz essa percepção. Você consegue ter um outro olhar para a situação. Você começa. E o mais incrível do processo da ansiedade é que se torna tão pesado o seu olhar que você acaba percebendo que, nossa, isso aqui é muito complicado, isso aqui é muito difícil, isso aqui. E quando a pessoa consegue ter esse outro olhar, essa outra visão, essa outra percepção de fora, ela consegue olhar e perceber, nossa, era só isso. Tem Era só isso. pessoas que fazem assim, é mais simples do que eu imaginava, é mais simples do que o que você imaginava, mas precisa de um processo de reconhecer, precisa de entender, né? Gente, a terapia é para todo mundo, né? Às vezes a gente acha assim, não, a terapia... Não, gente, a terapia é para todo mundo, eu faço terapia, é maravilhoso, você dissolve as coisas se dissolvem diante de você, e você percebe, meu Deus, eu estava complicando tanto. E a ansiedade tem um ponto X que ela, dependendo do nível, ela intensifica tanto o problema que você começa a se preocupar tão excessivamente, que você acaba parando no hospital, que você acaba passando mal, que você acaba tendo pressão alta, que você acaba tendo arritmia cardíaca, que você acaba tendo tremores no corpo, né? Que você acaba achando que vai infartar dentro do que você está vivendo. Então, Entendi. essa percepção que passa a ter, né? Tem mães que chegam para mim e falam assim, meu Deus, por que eu não fiz essa terapia antes? Por que eu não comecei antes? Eu disse, porque você teve entendimento que é para agora, e é suficiente para agora. É suficiente para sarar. O que passou, você não vai mudar. Existem dores em níveis altíssimas, como dores de abuso, né? Existem muitas dores dentro disso, né? De alguém que foi abusada por um pai, por um tio, por um avô, e essa dor, ela é uma dor muito forte. Então, quando você trata isso, você se liberta, sabe? Só para você ter noção, eu tenho uma cliente que ela passou pelo processo de abuso e ela não conseguia falar com ninguém sobre esse assunto. Ela não É porque é conseguia. difícil, não é fácil você falar esse tipo de coisa, porque aí eu vou até falar, porque assim, quando você passa por algum tipo de situação assim, primeiro que você fica na dúvida se isso é coisa da sua cabeça ou se você. Ou não, né? E aí tem a vergonha, porque tem aquela coisa do você permitiu, tem muitas vozes internas, né? Que É ficam terrível. nessa coisa de, né? Aquele discurso, né? A mulher foi abusada na rua, foi estuprada na rua porque estava com roupa curta. Não, né? Ela foi estuprada porque o cara era um louco, não é? Ela podia estar de burca que ela ia ser estuprada na mesma. O cara é um louco, né? Mas fica esse monte de coisas estranhas na cabeça, e eu acho que isso também é duro, né? Você, assim, abraçar que você passou por isso. É muito difícil, até pra gente mesmo, né? E isso gera um monte de ansiedade na pessoa, né? Porque ela passou por esse processo e ela agora vive vários distúrbios em várias áreas da vida dela. Ela começa a tendenciar para essa área e essa área acaba sendo muito ferida. Né? Uma das coisas que eu tenho observado aqui dentro da terapia é que quando a pessoa ela sofreu abuso, tá, gente? O abuso não é só Não é só no físico, cunho né? do toque, não. É no ouvir, é no ver. Às vezes o seu filho está vendo lá o YouTube e está vendo uma cena Que pornográfica. não devia. Fiquem atentas, mães, com seus filhos, né? Estejam atentas a esse detalhe. Também tenha atenção quando você for ter relação sexual com seu marido. Eu estou atendendo vários casos aqui de mulheres, de crianças, que hoje já são adultas, ouviram os pais tendo a relação sexual. Aí parece, mas não estou vendo.
estão ouvindo. Criança é arte. Se ouvir o som, ouvir o barulho, ai, vai ter a relação sexual, tranca a porta do teu quarto, mulher. Tranca a porta do teu quarto. Não é, a Quem criança também não sabe o que está acontecendo, ouve a mãe gritar, tá achando que tá dando tudo errado, né? todo mundo dormindo? Ela tá achando que papai e mamãe tá dormindo, ela levanta de madrugada, quando ela abre, vai pegar a maçaneta da porta, ela consegue ouvir os sons. Aquilo ali é perturbador, porque se ela abrir devagarinho, pensando que não está acordando eles, a coisa está acontecendo lá e ela está vendo e ouvindo. Então, assim, eu tenho atendido várias pessoas que no processo ouviram os pais tendo relação sexual. E a pessoa acaba tendo problema dentro dessa área, por quê? Porque ela não consegue se relacionar com a pessoa só, ou ela acaba realmente caindo na prostituição, enfim, são vários traumas. Ou ela se fecha tanto que ela não consegue nem casar mais na vida, porque aquela sequela ficou ali dentro dela. Então, existem vários aspectos. Então, por que estou falando sobre desse cuidado que a gente precisa ter como adulto, como pais, né, como mães, ter atenção de o que você está dentro do seu contexto, qual ambiente de segurança que você está proporcionando? Para quê? Para que não seja gerado esses tipos de informações tão dolorosas que quando o seu filho se torna adulto, olha, você diante de Deus. E aí essa cliente, só lembrando, ela não conseguia falar sobre o assunto, né? E aí a gente fez a sessão e ela conseguiu soltar comigo, ela conseguiu abrir e aí num determinado dia ela disse que estava sentada, reunida com as amigas. Ela disse assim, eu não estou me reconhecendo, ela disse. Eu disse, por quê? Ela disse, eu sentei numa roda de amigas e eu contei a minha. E falei. Ficou leve. É. Porque depois que ela passou no processo dela de ser curada desse abuso, de ser sarada desse abuso, ela disse assim, foi tão natural o que eu acabei de falar, eu nem entendi. Eu disse, meu Deus, como que é? Por que eu estou falando se eu nunca falei? E ela se viu numa roda entre mulheres, aconselhando elas a terem cuidado com os filhos dela, dizendo, olha, cuidado com essa questão de sentar no colo, cuidado, porque muitos abusos é assim, o homem pega a criança, coloca no colo e a criança sente. Tem uma cliente que ela só sentiu a elevação. Então, assim, tem muitas questões que a gente precisa ter muito cuidado, que é uma atenção hoje, e a gente precisa ter, de fato, essa atenção com quem a gente deixa os nossos filhos. E o índice de abuso, gente, pasme, não é na rua. Não, é nos conhecidos. É nos conhecidos, é nos familiares, é nos vizinhos, é na igreja. Tá? Então, esteja atento à ida do seu filho ao banheiro da igreja, esteja atento às saídas da sua criança enquanto ela tá perto do seu campo de visão. Por quê? Porque a melhor pessoa, não sendo, lógico, abusador, porque infelizmente hoje tem pais que estão dentro desse quadro, né, de abusar, tenha atenção, transmita esse ambiente de segurança. E criança, gente, é muito rápido, é 3 segundos. Ela some do seu campo de visão. Que quando fácil. você aconteceu. E para o abuso acontecer, não precisa de 5 minutos, não. Tá? Não precisa de muito rápido. Muito rápido. Então, para a gente ter esse cuidado. Por quê? Porque isso também causa ansiedade, isso também gera depressão, isso também gera vários sintomas dentro daquela criança. Então, o nosso dever é alertar, é proteger, é cuidar. Sem dúvida. De proteção. Entende? Então, à medida que você vai sarando, você vai também percebendo dentro de você que é fácil falar sobre aquele tema que você um dia não falava. E isso não é só na questão do abuso, não, em qualquer área da sua vida. Tem assuntos que a pessoa se sente travada em falar, né? Às vezes a mãe se tem dificuldade até de compartilhar com o filho algo porque ela está com aquela dor reprimindo dentro dela. Então, ela consegue falar mais a respeito quando ela sara isso dentro dela e ela também se perdoa. Né? Pois é, eu queria fazer essa última pergunta justamente porque a gente já está aqui há 1 hora. Eu queria agradecer pela sua disponibilidade, por todo mundo que está aqui com a gente. Eu queria fazer uma última pergunta. Você disse assim, quando você como mãe percebe que os seus filhos têm tido comportamentos que não são legais, que ele está muito ansioso, que ele está numa situação onde você vê que ele não dorme bem, que ele não se relaciona, que ele, né, N coisas, avalie o seu próprio, a sua própria reação, o seu próprio comportamento, as suas crenças, e você vai perceber que
quase tudo dali vem daquilo que ele está recebendo dos pais, né? De você, do pai, enfim. Mas é melhor olhar para si do que olhar para o marido, porque às vezes você olha para o pai da criança, qual é o pai da criança, né? É fácil falar que é culpa do outro. Muitas vezes não é culpa do outro, é culpa da gente mesmo. Mas aí minha pergunta para você é a seguinte: legal, bacana. Então eu percebi que eu estava passando uma coisa que não era legal para minha filha, tá? Por exemplo, eu já trabalhei aquilo em mim e isso está resolvido em mim. Qual é a sua sugestão de abordagem para que eu chegue para minha filha e peça perdão para ela e comece uma nova história dali para frente? Eu queria terminar com essa. Porque eu imagino que você falou de perdão e eu também acredito e já vi muito a força do perdão, né? E do pedido de perdão mesmo. Mas qual que é a sua recomendação para abordar isso com uma criança, com um adolescente? Como é que a gente, né, aborda isso e pede perdão até para os filhos e constrói uma nova relação? Como é que é isso? Sim. Eu acredito que o primeiro ponto é você reconhecer, né? Quando você reconhece, não tenha vergonha de chegar para o seu filho e falar, filho, a mamãe errou. E não precisa jogar a culpa no seu pai e na sua mãe. Porque seu pai e sua mãe não teve manual não, tá? E como ser melhores pais, não. Não mesmo. Tá todo mundo nessa jornada de aprendizado. Então não joga, né? Camila, é fácil a gente dizer, eu fiz isso. Se você chegar para o seu filho para pedir perdão, dizendo, eu fiz isso porque a sua avó fez comigo, nem falar. Já perdeu o discurso. Perdeu o discurso, né? Porque às vezes tem mães que vai sempre querendo jogar a culpa no outro, Eu não. já Se fiz você isso muitas vezes, tá? Tô falando porque eu já fiz várias vezes. Isso. Se você chega no lugar de reconhecimento, esse é o primeiro ponto, você precisa agora ter humildade para chegar diante do seu filho e olhar no olho dele e falar: filho, filha, a mamãe errou com você, mas a mamãe quer pedir perdão a você. E a mamãe quer construir uma nova história a partir daqui com você. A partir desse momento, você começar a criar novas memórias com essa criança. Porque, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela não vai entender que sua mãe e seu pai fez isso com você. Ela não vai compreender isso, não vai. Ela não vai ter esse entendimento. Mas, a partir do momento que você reconhece, por exemplo, essa cliente, ela foi direcionada a fazer isso. E o que ela fez? A criança de 3 anos, ela errou com o menino de 3 anos. Por que não pedir perdão a criança de 2 anos, de 3 anos, de 1 ano? Por que não? Como é que você explica isso? Porque às vezes uma criança com 1, 2 anos tem uma percepção, né? Sim. E com 7, 8 talvez tenha outra. Nossa, as crianças hoje elas estão muito desenvolvidas, Camila. Tem uma menina de 4 aninhos que se você rodar a cara, ela faz questão de lhe pontuar e falar a você o que você errou. Então, tipo assim, olha, você errou comigo, tá? Você fez isso, isso e isso. Então, a deixa já fica aí nesse processo de você poder reconhecer e ali você, a partir disso, você já vai entrar e vai falar, filho, a mamãe errou. Tá? O menino tem 1 ano, ele não vai ter um entendimento, talvez. Mas quando você pega aquela criança e você diz para ela, dizendo assim, filho, a mamãe errou com você me perdoa? E abraça aquela criança e acolhe aquela criança diante do que você fez, você traz, a partir de agora a gente vai construir uma nova história. Às vezes você não pode nem precisa falar isso para ele. Mas quando você muda a sua atitude, essa criança muda. E aquela informação ali já não vai ser mais uma mentalidade construída dentro dela. Então, o que você precisa fazer? Mudar a rota. Primeiro, você vai precisar reconhecer. Segundo, você precisa se perdoar. Porque se você não se perdoar, você vai viver voltando. Você não muda a rota também, né? Vai continuar fazendo o mesmo. Você vai viver voltando para o mesmo lugar. Sim. Você precisa parar culpar o outro pelo que lhe aconteceu. Você precisa simplesmente entender que agora você é responsável. Você é uma adulta e você é responsável de tudo que você viveu na sua história. Então, o outro agora não vai poder mudar. Quem pode mudar agora é você. Então, é a partir dessa consciência que você tem convicção de que você precisa dessa mudança, você começa a dar esses passos. Você reconhecendo, pedindo perdão e soltando essa necessidade de culpar o outro, você vai simplesmente ficando mais leve e você vai conseguir entender.
Então, tira essa ideia errada que pai e mãe não pedem perdão a filho, por favor. Não faz isso, não repete isso com seus filhos, o que o seu pai fez com você. Então, um direcionamento que eu te dou é: para, senta, respira, solta o ar pela boca devagar e pensa um pouco sobre o que meus pais fizeram comigo e que eu estou repetindo com os meus filhos. Depois, o que eu devo fazer a partir de agora? O que eu vou fazer? Qual vai ser a minha ação para mudar esse comportamento aqui que eu estou tendo? E vá dando os passos, sabe? Peça perdão e se perdoe no processo também. Se você já errou até hoje com seu filho, um montante, vivia gritando, xingando o menino, sabe? Jogando palavras negativas. Esse menino não vai dar para nada, esse menino não presta para nada. Cuidado que você vai comer do que você fala. Cuidado que você vai sentar na mesa do desfrute dessas coisas ruins. A Bíblia é muito clara quanto a isso. O que você declara com sua boca, você pode se fartar disso tudo. O provérbio está trazendo clareza para nós sobre isso. E você precisa ter muita ciência e muito cuidado do que você está liberando sobre o seu filho. Então, errou com o filho? Volta lá, pede perdão. Fala assim: filho, me perdoe, eu errei contigo. A mamãe, realmente, essa atitude da mamãe não foi legal. Tá? Essa atitude aqui do papai não foi legal. Mas a mamãe quer te pedir perdão e a mamãe quer mudar a rota contigo. Tá? Então, o fato de você pedir perdão e sentir aquele perdão daquela criança, você vai ver, gente, criança tem um coração fabuloso. Eles vão te abraçar, vão te beijar, vão te acolher. No pedido de perdão, você ali vai ser quebrado. E resolve. Ali naquele processo. E resolve. Por quê? Você está tirando daquela criança aquela mentalidade que você estava começando a implantar. O que acontece? Esse processo muda. Agora, o teu comportamento precisa mudar a partir desse pedir perdão. Não é pedir perdão e toda vez voltar, não. Se você está voltando, é porque ainda não foi resolvido aqui, ó. Terapia nelas. E aí você precisa pedir ajuda, né? Precisa ajuda urgente, procure um terapeuta, vai pedir ajuda, passa a sua situação, explica. Hoje, a gente está saindo dessa live com esse entendimento. A gente só permanece no erro se a gente quiser. Só que eu costumo dizer que quando a gente está no campo do consciente, a gente decide o que vai fazer dessa informação. Se a gente vai continuar disseminando a maldade ou se a gente vai germinar a bondade. Então, a decisão é sua. Então, a partir do momento que você tem consciência dessas informações, você precisa decidir o que você vai fazer. Se não consegue sozinho, pede ajuda. Eu tenho muitos terapeutas, tem muita gente aí à disposição para cuidar de você, para te atender e para te acolher, né? Para te acolher nessa dor de reconhecer. Não consigo reconhecer. Precisa se perdoar. E esse processo, às vezes, não é... E também não é da noite pro dia. Né? Não, claro, é um processo mesmo, né? De fato, não é às vezes é uma atitude, mas é um processo. Né, Camila? Na decisão que você tomou. Você tem que ter paciência com você também, dentro do processo que você tomou. Né? Mas também não vai se colocar no lugar de vítima, porque o lugar de vítima vai lhe destruir. Sim. Tá? Não fica se vitimizando. Mas isso foi porque o meu pai não conseguiu pedir perdão, errei não com meu filho. Mas porque o meu pai, a minha mãe plantou isso aqui. Mas não vai resolver. Aí você não se arrependeu, aí você só tá transferindo a culpa. Voltou para aquele lugar que eu falei, né? De transferir culpa, ficar no vítima doentio. É isso, gente. Olha, muito obrigada, excelente, realmente muito obrigada mesmo. Quem quiser mais informações sobre a Joquebed, chama ela no Instagram. Ela é terapeuta, ela tem os seus atendimentos, que eu sei que não são só presenciais, tem também online, não é isso? Isso, eu atendo online. Então, para saber mais informações, pode chamar a Joquebed lá no Instagram dela, no direct, ou posta aqui nos comentários, depois a gente reencaminha a sua pergunta, ou me chama no direct, eu mando para ela, se você não lembrar, não tem problema nenhum. Também quero agradecer todo mundo que comentou aqui. Pastora Ana, obrigada, porque eu conheci a Joquebed através da pastora Ana. E quero encerrar, então, esse momento falando duas coisas. A primeira delas é que a gente tem uma vez por mês, promovido pela pastora Ana, a OTEM, que é a Oficina Terapêutica entre Mulheres. E foi assim que eu conheci a Joquebed, e é fantástico esse momento, né? Então eu vi aqui alguns comentários. A Jéssica tá falando, eu faço terapia. A Verônica tá falando, obrigada por essa live, foi de ajuda. Mas teve alguém aqui que falou
assim, ah, eu não posso fazer terapia ainda. Tudo bem, a gente não sabe qual é a condição de cada um, e eu sei que tem momento para tudo. Mas olha, entre em contato com a pastora Ana, e se você não conseguir entrar em contato aqui com a pastora Ana Andrade, que está aí comentando no chat, me chama na direct, a gente coloca você, ou chama a Joquebede, a gente coloca você em contato com o grupo da UTEM, porque nós também temos oficinas terapêuticas, nós, né? Porque eu me sinto parte. Mas a UTEM Fazemos tem, parte, né? né? Nossa, eu me sinto super parte. E aí, assim, então. Mas brincadeiras à parte, a pastora Ana tem uma vez por mês sessões da OTEM, né? Que é Oficina Terapêutica entre Mulheres. São vários assuntos. Então a gente teve, por exemplo, agora em abril com a Joquebede, agora em maio já tem no sábado com a Érica, se eu não me engano, que vai Isso. falar sobre as bênçãos da mesa. E aí são vários assuntos relacionados à mulher, né? Então, se você não tem condição hoje de fazer terapia, participa de uma sessão com a UTEM. Se Isso. você não está em Portugal e não pode presencial, não tem problema. Faz o que é online, entre em contato, vamos conversar. Jeito tem. O importante é que você decida que quer fazer diferente. É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Ó, brigadão, gostei demais. E obrigada por contar a sua história. Conta comigo. E até o próximo bate-papo, gente. Ah, vai ficar salvo. Se você quiser também mandar para alguém essa live, fica à vontade, compartilha, curte. E até a próxima. Beijão, Beijos a todos. beijão, Camila, beijão, a pastora Ana. Gente, vai lá, se inscreve, segue aí a pastora Ana também. Se inscreve que sábado a gente já tem esse encontro, vai ser Vai muito ser bom. bênção. E segue nossos Instagrams aí, que a gente sempre está passando informação também de forma gratuita, né? Existem vídeos e rios que a gente vai passando informações e chama para conversar que a gente vai caminhando juntos, né, nessa jornada de cura. É E isso Deus aí. abençoe. Muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui com você. Você é muito querida. Já estou na expectativa de conhecer todas vocês pessoalmente, né? Eu vi Sim. que tem muita gente aqui na live. Tem. A todos os meus clientes que estão aqui na live, muito obrigada por estarem aqui. As mulheres que estavam lá no OTEM também mês Né? passado, vi muito também, bom demais. Deus abençoe vocês. E é isso. Um abraço. Olha, a Jelly falou aqui que não pare. Eu vou parar por hoje, mas já vou lembrar que segunda-feira tem live. O assunto de segunda-feira é os filhos do coração. A gente vai falar de adoção, maternidade por adoção. Que E vai ter lindo. muito mais live aí de Dia das Mães, de Mês das Eu Mães. sou fruto da adoção, tá? Sério? Ah, então vem segunda-feira, fica de olho que a gente vai conversar. Eu acho esse assunto fascinante, não tive oportunidade Muito bom. ainda, pelo menos, de adotar. Não sei se esse vai ser o rumo, mas de qualquer modo, eu acho fascinante. Então a gente vai conversar, porque afinal de contas, mãe é mãe, né? Enfim, e olha que bênção que a sua mãe fez na sua vida, o que uma mãe do coração não faz. E fica ligado, porque aqui, conta comigo, a gente conta sempre a história e traz aí uma história inspiradora, um testemunho do milagre de Deus. E vamos até a próxima. Beijão para todos. Beijão, tchau, tchau.